Boa tarde novamente. Vamos então agora à sessão das agroambientais, que penso que, como tem menos novidades, vai ser mais rápida. Está cá da AG do PEPAC o engenheiro António Campos e a engenheira Ivânia Ramos, que vão fazer, a engenheira Ivânia Ramos vai fazer uma apresentação focada mais nas novidades. Passo-lhe já a palavra e vamos partilhar aqui a apresentação. Só um segundo. Antes de mais, boa tarde. Agradeço em nome da Autoridade de Gestão do PEPAC e em meu nome o convite que nos foi feito a participar no workshop. Eu vou falar das medidas no âmbito do desenvolvimento rural, nomeadamente das medidas agroambientais e da manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas. Em termos de arquitetura de programação, as intervenções das quais eu vou falar estão incluídas no eixo C, do desenvolvimento rural, nomeadamente no domínio C1, gestão ambiental e climática, e no eixo D, da abordagem territorial integrada, designadamente no domínio D2, programas de ação em áreas sensíveis. Dado o adiantado da hora, eu vou-me focar mesmo muito apenas nas alterações relativamente ao que ocorreu no PDR e ao que está agora em vigor desde 1 de janeiro no PEPAC. Portanto, no que diz respeito ao domínio C1, todas as intervenções que eu agora vou abordar se encontram legisladas na portaria 54C, que foi publicada no passado dia 27 de fevereiro. E ao nível das intervenções, aproveito por dizer que neste domínio a maior parte das intervenções são intervenções de continuidade do PDR, tendo sido efetuados alguns ajustamentos no sentido de aumentar a ambição ambiental das referidas intervenções. Começamos então pela conservação do solo, sementeira direta e enrelvamento, que são duas intervenções de continuidade do PDR 2020 que tiveram alguns ajustamentos pontuais no sentido de aumentar a sua ambição ambiental. E, portanto, ao nível dos compromissos, foram eliminados os compromissos relativos ao encabeçamento máximo, em ambas as intervenções, e foram introduzidos dois compromissos, o de manter, o de registar e manter o registro das análises e resultados das análises de terra e aplicação de fertilizantes, de acordo com o conteúdo normalizado, conservando os respectivos comprovativos, e portanto isto será depois efetuado nesta minuta de caderno de campo que se tem estado a falar, e foi introduzido também o compromisso da partilha com a administração dos dados não pessoais relativos à atividade e à exploração agrícola. No âmbito da conservação do solo, foi agora criada uma nova intervenção, que são as pastagens biodiversas, que tem como objetivo promover a adoção de práticas de gestão do pastoreio que assegurem a manutenção deste tipo de pastagens, que se considera que contribuem de forma bastante relevante para a mitigação das alterações climáticas e da proteção dos solos. Em termos dos critérios de elegibilidade, portanto, toda esta informação está definida na portaria, que eu os referi há pouco, mas resumidamente, em termos de critérios de elegibilidade, está definida uma superfície mínima de 5 hectares de pastagem permanente instalada biodiversa ou de pastagem permanente natural biodiversa, sendo que as parcelas candidatas devem estar identificadas no ICIP e serem atestadas pelo organismo de controle e certificação. Devem ser submetidas as parcelas candidatas a um sistema de controle pelo OC reconhecido para o efeito, portanto deve de existir um contrato com o OC, e no ano de início do compromisso, até à data da candidatura, deverá ser detido um plano de gestão de pastoreio e de fertilização que abranja o período de compromisso e que esteja validado por este OC. Ao nível dos compromissos, para além daqueles compromissos que foram também já introduzidos na conservação do solo nas outras duas intervenções,
de manter os critérios de elegibilidade, o registro das análises de terras e da aplicação de fertilizantes e a partilha dos dados com a administração. Foi definido o encabeçamento durante o período de retenção igual ou inferior a 1,5 cabeças normais por hectare de superfície forrageira. É também compromisso dos beneficiários cumprir o plano de gestão de pastoreio e de fertilização, o qual, ao nível da parcela de pastagem permanente biodiversa, deverá ter no mínimo a informação relativa aos resultados das análises de solos e meios de controle de vegetação arbustiva, o registro de fertilizantes, o modo de gestão do pastoreio, a ressementeira e as datas de execução. Portanto, são definidos ainda mais compromissos para as pastagens biodiversas, nomeadamente a obrigatoriedade de manter a pastagem biodiversa com pelo menos 6 espécies ou variedades e com uma composição mínima de 25% de leguminosas de proporção do coberto. Não deve ser realizada qualquer adubação azotada após a instalação da pastagem permanente biodiversa e não se deve proceder a mobilizações do solo, incluindo a utilização da grade de discos, sem prejuízo da realização dos aceiros que estão localizados nas extremas para efeitos de prevenção dos incêndios. De referir que as operações de ressementeira da pastagem permanente devem recorrer a métodos de sementeira direta. Ao nível dos montantes e limites de apoio, este apoio é pago por a área de pastagem biodiversa em função dos escalões de área que estão aqui definidos neste quadro, não havendo limite máximo. Outra das intervenções, que é uma intervenção de continuidade do PDR 2020, é o uso eficiente da água, no qual foram introduzidas algumas alterações no sentido de aumentar a eficiência desta intervenção. Foi, portanto, criada uma nova classe de regante, a classe B, que é dirigida para explorações de menor dimensão, até 20 hectares. A anterior classe A passou a ser a atual classe B e foi criada uma nova classe A mais exigente. À data em termos dos critérios de elegibilidade, está definido que à data de candidatura o beneficiário deve de apresentar a situação regularizada quanto à utilização dos recursos hídricos através do título de utilização de recursos hídricos ou do comprovativo de entrega do requerimento para a emissão de tal título. Deve também, à data da candidatura, de ter um contrato com a entidade reconhecedora de regante e os contadores devem estar previamente georreferenciados e identificados com o número de série. Foi também nesta medida introduzido o compromisso relativo à partilha com a administração dos dados pessoais relativos à atividade e à exploração agrícola. Em termos dos apoios, estes serão majorados em 5% quando a exploração utiliza águas residuais tratadas para rega, peço imensa desculpa. Para estas intervenções que eu falei agora, e à semelhança do que já foi dito pelo Hugo para dos ecorregimes, relativamente ao compromisso da partilha dos dados, no ano de 2023 é considerado que o mesmo fica cumprido através da detenção dos dados em formato eletrónico, portanto através do caderno único preenchido e atualizado. Ainda no âmbito do domínio C1, temos duas intervenções de continuidade com o PEPAC, que são os montados e a manutenção dos lameiros de alto valor natural. Foram aqui também efetuados alguns ajustamentos, nomeadamente na tipologia de montados, onde foi introduzida a obrigação de georreferenciação e ao nível dos compromissos, também na tipologia dos montados, é permitido que os beneficiários candidatem a um compromisso opcional plurianual de proteção e regeneração natural do montado, que pode ir até ao máximo de 20% da área sobre compromisso, mantendo o pastoreio, desde que nessa área de compromisso adicional utilizem protetores individuais de tipo e densidade que serão depois definidos na orientação técnica que a autoridade de gestão do PEPAC está a elaborar. Duas outras intervenções que são também a continuidade do PDR 2020 são as culturas permanentes tradicionais e o Douro vinheteiro. Nestas intervenções foram feitas também alguns ajustamentos, nomeadamente ao nível da tipologia do Douro de vinheteiro, onde foi introduzida a obrigação da georreferenciação dos muros a candidatar, e nas culturas permanentes tradicionais foi eliminado o compromisso
que obrigava a que as mobilizações do solo fossem realizadas segundo as curvas de nível nas subparcelas inseridas em parcelas com IQFP superior a 2. Em ambas as intervenções foi introduzido um novo compromisso de efetuar o controle de vegetação herbácea ou lenhosa sem recurso a herbicidas, sendo que na tipologia do Douro vinheteiro existe a exceção dos cálculos, incluindo taludes, quando se verifique que a monda química se revela tecnicamente inviável, mas nestas situações sempre previamente autorizadas pela DRAP respectiva. Monda mecânica, peço desculpa. Peço desculpa, monda mecânica. Não consigo. Relativamente ao mosaico agroflorestal, é também uma medida de continuidade do PDR, onde foram feitos pequenos ajustamentos relativamente à campanha de 2022, porque esta medida o ano passado já tinha sido sujeita a uma alteração no sentido de adequar às exigências que estavam previstas no PEPAC. Portanto, o ajustamento ao nível dos critérios de elegibilidade foi o aumento da área mínima para 0,5 hectares de culturas temporárias, olival, vinha ou culturas frutícolas, exceto o pinheiro manso, e a elegibilidade de prados e pastagens permanentes, neste caso com uma área mínima de 1 hectare. Ao nível dos compromissos, foi também nesta intervenção eliminado o compromisso das culturas temporárias que obrigava que as mobilizações do solo fossem realizadas segundo as curvas de nível nas subparcelas inseridas em parcelas com IQFP superior a 2 e nas subparcelas de prados e pastagens permanentes e de prados e pastagens arbustivas, o controle da vegetação deve ser efetuado através do pastoreio. Ao nível da manutenção das raças autóctones, esta medida também de continuidade do PDR foi revista no sentido de permitir uma maior adesão por parte dos produtores pecuários. E os ajustamentos que foram efetuados foi ao nível da duração dos compromissos, que passaram a ser de 2 anos, e a classificação do risco de erosão genética, que passou das anteriores 3 classes para apenas 2, rara e em risco, bem como o aumento do valor unitário da classe de risco. O nível ameaça rara fica 250 euros por cabeça normal e a ameaça em risco 160 euros por cabeça normal. No ano de 2023, para esta intervenção, foi definida uma disposição transitória que permite que possam beneficiar do apoio as fêmeas reprodutoras do efetivo pecuário que não tenham sido exploradas em linha pura, desde que a exploração pecuária possua um macho reprodutor registado no livro genealógico da mesma raça ou tenha aderido a um programa de inseminação artificial desenvolvido pela entidade gestora do livro genealógico. Ainda no eixo C do PEPAC está previsto o apoio às zonas com condicionantes naturais, que no pedido único de 2023 vai ser candidatado através da medida 9 do PDR, portanto a portaria 24/2015 na sua redação atual, e não há nenhuma alteração relativamente às regras que têm sido aplicadas desde 2015. Outra das intervenções é o pagamento de Rede Natura. No ano de 2023, o pagamento Rede Natura é também efetuado através do PDR 2020, através da operação dos pagamentos Rede Natura, a qual já foi adaptada para prever as alterações que estão no PEPAC. E estas alterações têm a ver com a criação de uma nova área condicionada do tipo 3, equivalente ao tipo 2, é uma subárea do tipo 2, mas que tem um apoio superior por ser uma zona crítica em resultado do custo de oportunidade de não irrigar ser mais elevado. E os valores deste apoio são os que eu refiro aqui, portanto 44 euros por hectare até 100 hectares, 36 euros por hectare de 100 a 300 hectares e acima de 300 hectares 27 euros por hectare. Portanto, estas são as intervenções que estão previstas no PEPAC, no eixo C, no domínio D1. Relativamente ao domínio D2, as intervenções que aqui estão previstas, algumas são de continuidade, mas é um domínio que tem muitas intervenções novas.
portanto, com algumas novidades relativamente ao PDR. A primeira, pronto, a portaria que legisla estas intervenções é a portaria 54A, que foi também publicada no dia 27 de fevereiro. A primeira das intervenções são os planos zonais agroambientais, que são uma continuidade do que estava previsto no PDR 2020, com algumas alterações ao nível das zonas incluídas em rede Natura. Os apoios zonais são os mesmos que existiam no passado e foram efetuados alguns ajustamentos, nomeadamente ao nível dos compromissos. Nestes apoios zonais foi introduzido também o compromisso, quer o compromisso do registro e a manutenção do registro das análises de terra e da aplicação de fertilizantes, que se aplica a todas as componentes dos apoios zonais, exceto à gestão do pastoreio em áreas do aldio do apoio zonal Peneda Gerês, e foi também introduzido o compromisso relativo à partilha dos dados com a administração, de dados relativos à atividade agrícola e à exploração agrícola. Esta partilha de dados aplica-se a todas as componentes dos apoios zonais, exceto à gestão do pastoreio em áreas de baldio da Peneda Gerês e à conservação de sotos notáveis do apoio zonal Montezinho Nogueira. Ao nível dos compromissos, no apoio zonal Montezinho Nogueira e no Douro Internacional Sabor Maçãs e Valdecoa foi introduzido um compromisso relativo ao encabeçamento máximo, e no apoio zonal Castro Verde, Val Guadiana, Pissarras e Cuba, bem como no apoio zonal Alto e Centro Alentejo, foram efetuadas algumas adaptações aos compromissos decorrentes das pastagens temporárias naturais. Nestes apoios zonais, à semelhança do que aconteceu nas outras intervenções, na qual estava prevista a partilha dos dados, é considerado que este compromisso fica cumprido através do preenchimento dos dados em formato eletrónico. Uma nova intervenção que existe no domínio D2 é a gestão de montados por resultados. É uma intervenção bastante diferente das outras, que tem como objetivo apoiar os agricultores que realizem uma gestão ambientalmente sustentável dos sistemas agro-silvopastoris sobre montado, de sobre azinho ou carvalho negral, numa abordagem orientada para resultados, sendo o pagamento efetuado através dos resultados obtidos. Nos critérios de elegibilidade é definida uma área mínima de 10 hectares, há o critério de elegibilidade de contratualizar o acompanhamento e o apoio técnico com o gabinete local de acompanhamento, os GLAs. Estes GLAs já foram criados através do despacho 2847D 2023 de 1 de março. Ao nível dos compromissos na gestão de montados, para além de manter os compromissos, os critérios de elegibilidade e as áreas de compromisso, o beneficiário está obrigado a elaborar um plano de ação no primeiro ano, recorrendo ao apoio técnico do GLA. Este plano de ação deve ser cumprido a partir do segundo ano do compromisso. É também compromisso do beneficiário de ter a 1 de setembro de cada ano o relatório anual de atividades elaborado pelo GLA, que deve incluir a avaliação dos resultados e dos respectivos indicadores, bem como o cálculo da pontuação global ao nível da subparcela sobre compromisso. E neste caso o apoio é pago por hectare de superfície elegível, de acordo com a classificação das subparcelas, a qual resulta de uma ponderação de indicadores. Depois é criada também uma nova, peço desculpa, como é que... Não, para trás. Ok, bom, peço desculpa. Foi criada uma nova, eu não consigo ver aqui com os dois. Não, é isto é que eu não consigo ver. Pronto, ok. Peço desculpa. Portanto, é criado...
Okay. Na gestão integrada de zonas críticas, é uma nova intervenção, com uma área de aplicação muito dirigida, portanto é aplicada ao sistema agro-silvopastoril do Barroso e que possui duas tipologias de apoio: a manutenção do mosaico paisagístico do Barroso e a gestão do pastoreio em áreas de baldio do Barroso. Relativamente à manutenção do mosaico paisagístico do Barroso, está definido como critério de elegibilidade a existência de uma superfície mínima elegível de 0,3 hectares de culturas temporárias, olival, vinha ou culturas frutícolas, exceto pinheiro manso, ou uma superfície mínima de 1 hectare de prados e pastagens permanentes ou de pastagens arbustivas utilizadas através de pastoreio. O beneficiário é ainda obrigado a candidatar a totalidade da área de subparcelas em socalcos da exploração suportada por muros de pedra posta, desde que tenha uma dimensão total ou superior a 0,2 hectares, e também nesta intervenção existe a obrigatoriedade de se contratualizar o acompanhamento técnico com o GLA, com a área de atuação na área geográfica respectiva. Ao nível dos compromissos na manutenção do mosaico paisagístico do Barroso, o beneficiário está obrigado a manter em bom funcionamento os sistemas de rega tradicionais e de drenagem, manter um bom estado de conservação dos muros de pedra posta, é obrigado a manter um encabeçamento inferior ou igual a 2 cabeças normais de superfície agrícola durante o período de retenção e é obrigado depois também a efetuar antes de 1 de julho a limpeza de uma faixa com uma largura mínima de 3 metros nas subparcelas de culturas temporárias com uma superfície superior a 1 hectare de pousio ao longo da sua extrema. Estão também definidos depois compromissos específicos de acordo com a ocupação cultural, nomeadamente nas subparcelas de lameiros de alto valor natural de regadio ou de sequeiro, no qual não deve efetuar mobilizações de solo, exceto em situações de infestação e somente quando o BLA as considera tecnicamente adequadas. Não devem ser efetuados cortes para fenos em lameiros de sequeiro, exceto também se tal for considerado uma técnica cultural adequada pela DRAP territorialmente competente, e deve ser feito o controle da vegetação através do pastoreio por efetivos, não mobilizando o solo nas parcelas de outros prados e pastagens permanentes ou de prados e pastagens arbustivas. No caso das culturas permanentes, é obrigatório garantir um bom estado vegetativo e sanitário das árvores, fazer um controle da vegetação lenhosa espontânea dominada por arbustos superior a 50 centímetros, de forma que esta não ocupe mais de 10% da superfície da parcela, e também existe a obrigatoriedade de praticar as mobilizações do solo segundo as curvas de nível nas parcelas com IQFP superior a 2. Os montantes e limites de apoio são os que estão definidos neste quadro. Portanto, o pagamento é feito por tipo de ocupação cultural em função dos escalões de área de forma degressiva. Na gestão do pastoreio em áreas de baldio do Barroso, o critério de elegibilidade é uma superfície agrícola mínima de 5 hectares de prados e pastagens prática local em baldio. É obrigatório que o beneficiário tenha um plano de gestão para a área candidata com discriminação da componente referente ao pastoreio, e também é obrigatória a contratualização do acompanhamento técnico com o BLA. Ao nível dos compromissos, o beneficiário é obrigado a cumprir o plano de gestão e, se for caso disso, o plano de pastoreio de percurso que conste do plano, a manter atualizadas as listagens de compartos ou equiparadas e a elaborar o relatório anual de atividades de acordo com uma minuta que será também disponibilizada pela Autoridade de Gestão do Continente. Ao nível dos compromissos, existe também o compromisso do encabeçamento máximo de 0,6 cabeças normais por superfície forrageira, e os montantes e limites de apoio são também em função da área, de forma degressiva, não existindo o limite máximo de área. São também criadas 3 novas intervenções para a proteção de espécies com estatuto em superfície agrícola, e estas intervenções pretendem preservar as áreas de ocorrência das espécies através de um conjunto de práticas. Temos a proteção do lobo ibérico,
a proteção das aves dos arrozais e outras zonas úmidas e a proteção da águia caçadeira. A proteção do lobo ibérico é uma intervenção de continuidade do PDR, tendo sido feitos alguns ajustamentos ao nível dos critérios de elegibilidade, nomeadamente ao nível do encabeçamento, que passa a ser 3 cabeças normais de bovinos ou caprinos ou 10 cabeças de 10 cabeças normais de bovinos, e o beneficiário é obrigado a ter um cão de proteção de gado atestado por declaração emitida pelo ICNF, acompanhado pelo documento de identificação de animal de companhia. Ao nível dos compromissos, foi eliminado o compromisso que obrigava a ter encabeçamentos mínimos e máximos e foi também depois alterado o montante de apoio, que passou a ser o que consta neste quadro que vos apresento. O montante de apoio é majorado anualmente em 15%, caso o beneficiário recorra a uma entidade habilitada para a educação ou treino dos cães de proteção de gado, nomeadamente ONGs, com atuação na proteção do lobo ibérico. Ao nível da proteção das aves de arrozais e outras zonas, o critério de elegibilidade é 0,5 hectares de subparcelas sistematizadas para a risicultura, incluindo as não ativas. Ao nível dos compromissos, para além da obrigatoriedade de manutenção dos critérios de elegibilidade e das áreas sobre compromisso, o beneficiário é ainda obrigado a manter as normais condições de alagamento em toda a superfície sistematizada para a produção de arroz, que está sujeito a compromisso, de canteiros semeados em oclusio, após a colheita do arroz, a iniciar as operações de preparação dos canteiros para as sementeiras a partir de dia 1 de março, não pode fazer incorporação de palhas e restolhos com rodas arrozeiras, nem efetuar tratamentos fitossanitários por avião. Existe ainda o compromisso de utilizar apenas herbicidas sem efeitos residuais na superfície do canteiro e deve ser mantida a vegetação herbácea ou ripícola adjacente às valas de regra de drenagem, sem comprometer a manutenção adequada à prática desta cultura. Ao nível dos montantes e limites de apoio, são também definidos em função de escalões de área e de acordo com a ocupação que foi declarada. Também neste caso, o apoio é majorado em 5%, caso o beneficiário recorra a uma ONG que tenha área de atuação na proteção da avifauna selvagem das zonas úmidas. Por último, no âmbito desta intervenção de superfície agrícola, temos a proteção da águia caçadeira, que tem uma definição de superfície mínima de 0,3 hectares, cereais praganosos para produção de grão e consociação de cereais praganosos com outras culturas para a produção de forragem, onde se localizam estes ninhos de águia. Os compromissos são os relativos à manutenção dos critérios de elegibilidade e depois não poderá cortar nem pastorear uma área de 1 hectare em torno do ninho, sendo que tanto o ninho como a área devem estar validados e georreferenciados pelo ICNF. Este hectare corresponde à área de proteção do ninho da águia caçadeira. As áreas de proteção não colhidas ou não cortadas devem se manter sem qualquer atividade, incluindo o pastoreio até ao final de 30 de julho, e a partir dessa data poderão ser colhidas ou pastoreadas. Também foi definido o compromisso em que áreas inferiores a 1 hectare a restrição de não corte, de não colheita e de não pastoreio antes de 30 de julho aplica-se à totalidade das áreas candidatas. O montante do apoio corresponde a 250 euros por hectare de cereal praganoso para a produção de grão ou concessões de cereais praganosos, com outras culturas para a produção de forragem que não tinha sido colhida, cortada em verde ou pastoreada até a data de 30 de julho. O montante total do apoio será majorado anualmente em 10%, caso o beneficiário recorra ao apoio de uma ONG com atuação na proteção da águia caçadeira. Só dizer que é o compromisso é por um ano, neste caso. Pronto, sim, o compromisso é por um ano. Desculpa. Sim. Ao nível da proteção de espécies silvoambiental, existem 2 intervenções que foram agora criadas no PDR, no PEPAC, peço desculpa, que é a manutenção dos habitats do lince ibérico e a conservação de locais de nidificação de grandes aves de rapina e abutres.
Relativamente aos habitats do lince ibérico, a superfície mínima é de 0,5 hectares de superfície florestal e o beneficiário é obrigado a ter um plano específico para a manutenção do habitat do lince ibérico, aprovado pela estrutura local de apoio. Estas estruturas foram também já criadas por despacho, neste caso o despacho 2847-C, que foi publicado também no dia 1 de março. Este plano deve incluir as ações concretas que visem a melhoria das condições de refúgio e reprodução do lince ibérico, a implementação de corredores de conectividade e a redução da mortalidade do lince ibérico por causas ambientais, bem como ações de melhoria de populações de coelho bravo. Os compromissos, para além da manutenção dos critérios de elegibilidade, é o cumprimento do plano de manutenção do habitat do lince ibérico, e os montantes e limites de apoio são os que constam aqui do quadro que vos apresento. Ao nível da conservação dos locais de nidificação de grandes aves de rapina e abutres, a superfície mínima elegível é de 0,5 hectares de superfície florestal. Estas parcelas candidatas deverão estar previamente sinalizadas pelo ICNF como possuindo ninhos das aves, grandes aves de rapina ou de abutres, sendo a localização desses ninhos georreferenciada. Os compromissos são a manutenção dos critérios de elegibilidade, a manutenção das árvores que suportam os ninhos ocupados ou desocupados, a preservação de outras árvores de grande porte, para além daquelas que suportam os ninhos, para a manutenção de alternativas de nidificação a longo prazo. É também obrigatório manter o bosquete onde as árvores que foram referidas anteriormente estão inseridas e, caso exista, e no caso de povoamentos extensos, um núcleo de 5 a 10 árvores em torno imediato. Durante o período de reprodução, o beneficiário está obrigado a manter a vegetação arbustiva nas imediações locais de nidificação, não pode abater nem extrair madeira nem efetuar desmatações também nas imediações locais de nidificação, nem efetuar extração de cortiça de sobreiro onde se encontra o ninho, nem de sobreiros que constituam o bosquete em que a árvore tem o ninho está inserida. Não pode ainda... certo, peço desculpa. Não podem ser efetuados cortes de povoamento, incluindo cortes de reconversão, não podem ser abertas não se pode efetuar abertura ou reabertura de trilhos nas proximidades das árvores com ninhos das imediações locais, nem desenvolver na área de proteção de 250 metros do ninho atividades de lazer e recreio como ecoturismo, caça, etc. O montante do apoio corresponde a 200 euros também por hectare de superfície florestal ou de superfície de prados e pastagens permanentes sob coberto de quercíneas ou de pinheiro manso, em que a vegetação do extrato arbustivo ocupe 50%, mais de 50% da superfície na envolvência do ninho da ave, da rapina ou necrófaga. Relativamente ao montante total do apoio, este é também majorado em 5% no caso do beneficiário recorrer a ONGs com atuação na proteção das aves de rapina e necrófagas. E com isto termina a apresentação das intervenções, assim de uma forma muito rápida, que estão previstas no âmbito das medidas agroambientais. Obrigada. Então, íamos agora pedir que quem tivesse dúvidas levantasse, pusesse a mãozinha. Vamos tentar aqui. O Mário Antunes, claro, tinha que ser. É agora. Uhum. Mário. Olá, boa tarde, outra vez. Outra vez. Muito rapidamente, são 4 ou 5 perguntas. Uma tem a ver com o uso eficiente da água e o reconhecimento, quer dos agricultores, quer dos organismos. Os organismos certificadores têm que fazer alguma coisa ou mantêm o registro que tinham até aqui? E relativamente aos regantes, se o número de sondas por hectare se mantém ou se houve alguma alteração. Percebi que no uso eficiente da água cai a majoração para os agricultores que tinham um contrato com, ou que eram membros da organização de produtores, mas também vejo que no que diz respeito ao ambiente há um conjunto de majorações para quem faça parte
de ONGAs. Acho que ao retirarmos um conjunto de ajuda no uso eficiente da água e retirarmos também o nível de acumulação com a PRODI, corremos o risco de ter pouca adesão por parte dos agricultores. Depois, relativamente aos montados, a proposta que deixo é que não nos exijam que façamos a georreferenciação de todos os sobreiros. Acho que era preferível e tinha o mesmo efeito se fizéssemos georreferenciação de áreas ou de parcelas. Muito obrigado. O que é que era? Eu peço desculpa, eu não percebi relativamente aos montados. Estava a solicitar que não fosse exigida a georreferenciação de todas as árvores, mas sim, e não ouvi a última parte. Mas sim de parcelas, ou seja, como fazíamos até aqui, havia um polígono por parcela. Aqui na zona do montado, onde há montado, normalmente não há outras árvores e, portanto, fazíamos as candidaturas ao montado como fazíamos até aqui, em vez de estar a georreferenciar cada uma daquelas árvores, onde sabemos que com a regeneração natural nem todas têm a mesma copa e só a carga administrativa desse trabalho faz com que, se calhar, haja poucas candidaturas ou muito trabalho, há de certeza. O efeito prático acho que é o mesmo. Essa parte que as áreas têm 10%. Doutora Fátima, não é só para as áreas que têm que verificar a cobertura de 10%, que temos que já referenciar as árvores. Julgo que sim, que é só para essas áreas. No PowerPoint que vimos há um bocadinho estava lá a georreferenciação das árvores, no sobre, no azinho, mas se assim for melhor. Eu posso não ter sido clara, mas é de facto só para aquelas áreas 10%. Ótimo. Relativamente às outras questões do uso eficiente da água, não sei, relativamente ao OC. Não. Relativamente à questão da água, penso que a portaria 54N refere, foi publicada agora recentemente, não é? Dia 27 de fevereiro, refere, digamos, o procedimento para reconhecimento para as entidades reconhecedoras de regantes. Qual é a dúvida com Sandra, a dúvida são dois níveis. No que diz respeito aos organismos que neste momento estão reconhecidos como organismos certificadores, se têm que fazer alguma atualização na DGADRA ou se continuam a ser organismos certificadores. Relativamente aos agricultores, para serem reconhecidos e para terem, por exemplo, para poderem aderir à classe A+, ou classe A, têm que ter um determinado número de sondas por hectare, ou uma sonda equivale a não sei quantos hectares consoante as culturas. A pergunta é, mantém-se esse rácio ou não? Depois, relativamente aos contratos, os agricultores que já têm contratos com organismos dos últimos 5 anos, se esses contratos se mantêm daqui para a frente ou se é preciso fazer contratos novos. No fundo, o que estou a tentar é ter informação para aligerar e operacionalizar as candidaturas. Eu penso que se as classes forem diferentes, que vai ter que fazer atualização, não é? De qualquer forma, para as restantes, penso que se mantém, mas não tenho, relativamente a essa questão, posso tentar responder depois por escrito, mas penso que se forem novas classes vai ter que se fazer a atualização, Mário. Está bem? Vou passar aqui a Ivânia também quer fazer um esclarecimento, só um momento, por favor. Não, era isso, exatamente. Eu penso que se o contrato anterior estiver previr tudo o que está agora atualmente, poderá manter-se. Agora, havendo esta criação desta nova área, desta nova classe, se for para uma nova classe, vai ter que haver uma adaptação do contrato, penso eu. Mas nós vamos tomar nota e vamos também articular com a DGADRA para depois responder em conjunto.
E confirma-se que cai a majoração para membros da OP no uso eficiente da água. Confirma-se que cai a majoração. Mário, Este senhor era de Alcadinho. era. Eu não sei, há pouco quando tivemos a ouvir a apresentação dos ecorregimes, tinha colocado uma questão relativamente ao reconhecimento para os novos regantes que queiram agora entrar no âmbito desta medida e até quando é que eles poderiam ter esse reconhecimento. De acordo com o que está neste momento na portaria, é até à data da submissão da candidatura. E, portanto, nós tivemos aqui a ver e temos a noção que desde 2015 que não houve novas candidaturas a esta intervenção e, portanto, vamos articular também com o GPP e com o IFAP para avaliar se existe alguma possibilidade de este reconhecimento poder ser efetuado até mais tarde. Pronto, de acordo com as datas que tinha dito que em maio, junho, eles ainda não têm informação do reconhecimento e que, portanto, poderiam ficar de fora muitos beneficiários que se quisessem agora candidatar pela primeira vez ao uso eficiente da água. Exatamente, porque vamos lá ver, há aqui um conjunto de culturas, nomeadamente com a rega gota a gota, que só são instaladas em abril, maio, só depois disso é que pode haver a avaliação e só depois disso é que pode haver a certificação. E além disso, também é verdade que para um conjunto de agricultores novos, os organismos certificadores não terão capacidade para fazer todo este trabalho até ao fim das candidaturas. Eu acho que era cauteloso passar esse compromisso para o final do ano civil. É assim, não é um compromisso, é um critério de elegibilidade. É um critério de elegibilidade. Pronto, e sendo um critério de elegibilidade, há uma série de obrigações que têm que ser cumpridas, mas nós temos noção, ficamos atentos à questão que foi colocada e vamos articular como eu referi, com o GPP e com o IFAP, no sentido de validar se existe alguma possibilidade de poder ser efetuada até mais tarde. Obrigada. Obrigado. Luís Marcos. Eu, em relação às questões que o Mário referiu, também realmente partilho aqui um bocadinho a preocupação. Não abordámos a questão das acumulações das medidas agroambientais e dos ecorregimes, mas, por exemplo, no caso do uso eficiente da água, uma redução para 40% do apoio, quando é acumulado com a PRODI, poderá servir como desincentivo para a adesão a esta medida. É verdade que a PRODI nos obriga a alguns cuidados, mas o uso eficiente da água poderia ir, se calhar, um bocadinho mais além. Eu tinha aqui duas questões para colocar. Uma, que se calhar é mais simples, tem a ver com... São as duas relacionadas com as culturas permanentes e paisagens tradicionais, no caso do Douro Vinheteiro. A primeira tem a ver com a exceção para a utilização de herbicidas desde que exista parecer da DRAP territorialmente competente. A legislação foi publicada dia 27 de fevereiro. Dia 1 de março, a partir do dia 1 de março, poderíamos iniciar a aplicação de herbicidas. A legislação também, como é óbvio, e os compromissos ainda não são do conhecimento dos agricultores, na generalidade, não foram divulgados amplamente, e a verdade é que esta existência de autorização da DRAP territorialmente competente pode ou não comprometer a candidatura destes beneficiários às culturas permanentes tradicionais. Isto é extremamente importante quando estamos a falar de vinhas tradicionais, que muitas delas não são mecanizáveis e cuja única solução técnica e economicamente viável é o recurso a herbicidas. Não sei o que pretendem, se há aqui alguma situação que possa ser considerada para não impedir que as vinhas que tenham sido já alvos de aplicação de herbicidas possam ser elegíveis, e também qual é o procedimento a adotar junto da DRAP para solicitar então o tal parecer para a utilização de herbicidas. Eu se calhar pedia que me respondessem a esta e depois falava da outra questão. Bom, E mais complexo. ao nível do procedimento da DRAP, é dirigir-se à DRAP e solicitar que emitam o seu parecer, explicar a situação, para que emitam o parecer e possam então fazer o tratamento com a autorização da DRAP.
Relativamente à exigência deste parecer da Direção Regional para o poderem fazer, neste momento é assim que está previsto e eu penso que não deve de haver margem de manobra para que este parecer da DRAP possa desaparecer. Não sei, Hugo, não é? Isto é, nesta altura, isto está previsto no programa, e portanto penso que aqui não vamos conseguir ter sim, mas vamos analisar. A questão é, 2 dias depois da publicação da legislação, o agricultor poderia iniciar essas práticas. E como é óbvio, o desconhecimento da lei não é justificação, mas a sua divulgação também é uma boa prática. O que faz com que possa haver beneficiários que, por necessidades técnicas, e estamos a falar do caso da cultura da vinha, que tem um ciclo de abelhamento bastante precoce, esta limitação, com a publicação da legislação tão em cima do ciclo vegetativo, pode ser impeditiva da adesão dos viticultores a esta medida agroambiental. Isto é um bocadinho preocupante por isto. O mais que não seja, no caso de ter efetuado a aplicação, pelo menos que o parecer da DRAP para o ano 2023 comprove que tecnicamente não haveria outra solução alternativa. Se não for prévio, que seja posterior, mas que confirme essa autorização. Luís, Estamos a discutir o assunto, não é só um momento. Nós ficamos aqui com a questão, vamos verificar se há aqui alguma possibilidade, face à data de publicação da legislação, de haver alguma derrogação relativamente a este compromisso do parecer prévio da DRAP, e depois iremos depois responder por escrito. Eu até acrescento que provavelmente o abelhamento em algumas vinhas deverá ocorrer esta semana, só para termos uma noção dos timings que estamos a falar para a aplicação de herbicida. Em alguns sítios já terá ocorrido. Outra certo. questão, e esta que me preocupa Mas neste momento a legislação já está publicada, já se podem dirigir à Direção Regional de Agricultura. Há 15 dias, eu peço imensa desculpa, mas não sei como é que nós avisamos 23 mil viticultores na região marcada do Douro em 15 dias de que devem pedir um parecer à DRAP para a aplicação de herbicidas antes de o fazerem. Eu percebo perfeitamente que isso tenha que ser feito e compreendo os motivos que levaram a isto. Agora, se calhar terá que haver aqui algum entendimento que permita não excluir o agricultor pelo facto da legislação ter saído tão em cima da campanha de pedido único. Isto, efetivamente, foi um constrangimento grave para a aplicação da medida. Certo, eu compreendo, nós ficamos aqui com a questão e vamos avaliar e depois daremos um esclarecimento por escrito. Outra situação que me preocupa bastante relativamente às culturas fermentos tradicionais ao Douro Vinheteiro, e isto é uma situação que me preocupa não ter sido considerada numa fase inicial, tem a ver com a georreferenciação dos muros. A verdade é, e só para terem uma noção, no universo das candidaturas que a entidade receptora ADVIC faz, há 105 candidaturas à medida Douro Vinheteiro, agroambiental do PDR 2020, que à partida se manterá nas mesmas condições, em termos de volume de candidaturas, mas que tem declarados 618.875 metros lineares de muro. A ADVIC tem 5 técnicos parcelário, como deve imaginar, marcar 618 mil metros de muro em sede de parcelário é uma tarefa que em 2 meses e meio é muito difícil de executar. Acresce ainda o facto de, simultaneamente, e sendo grande parte das medidas também geridas pelas pessoas que estão aí, estão abertas as candidaturas ao VITIS, ao Next Generation, para as intempéries que irão abrir brevemente, e também os pequenos investimentos de líder têm que ser executados até dezembro de 24. Isso torna-se muito difícil em termos de certo parcelário, e no prazo de 2 meses e meio, nós não temos meios humanos suficientes, além dos custos associados a isto que precisam ser aplicados ao agricultor, para fazer a georreferenciação deste volume de muros. Além disso, e atenção, porque nós sempre fomos defensor que os muros deveriam estar georreferenciados no parcelário. O que nos preocupa aqui é a questão do tempo.
Além disso, nós temos feito, e já das medidas 7 ou 11, desde o restabelecimento do potencial reprodutivo, e achamos que é uma boa prática que deve ser salvaguardada para defender o agricultor, mas também para facilitar os processos de controlo, recorrer ao levantamento de GPS desses metros de muro. Estamos a falar muitas vezes em parcelas que têm uma densidade de 2.000 ou 3.000 metros lineares de muro por hectare, que à escala de fotointerpretação tem muitos erros associados relativamente às medidas e à indicação correta dos muros. O que nós sugeríamos, se fosse possível, e uma vez que isto não foi previsto inicialmente, é que fosse aplicada uma derrogação para o ano de 23, em que os muros deste ano fossem declarados e tivessem que estar georreferenciados até ao pedido único do próximo ano. Isso era a forma de dar tempo às organizações e aos viticultores de poderem, efetivamente, proceder à correta georreferenciação dos muros, porque senão será de todo impossível. Nós temos 2 meses e meio de campanha, mesmo que ela venha a ser adiada por 1 mês ou 2, isto não é humanamente impossível. Isto é transversal, o caso da Advida é transversal às outras associações do Douro, estão aí outras que podem falar também relativamente a esta matéria. É assim, estes compromissos são compromissos plurianuais para 5 anos. Portanto, isso que está a propor poderá implicar depois, se os muros georreferenciados não estiverem corretos relativamente aos que estão declarados este ano, em 2023, o beneficiário ter que devolver o montante que recebeu indevidamente. E, portanto, eu percebo a questão que nos está a dizer relativamente ao período que têm para fazerem a georreferenciação dos muros, face à data prevista de encerramento do pedido único, mas penso que não temos aqui... Então, peço imensa Só um momento. Então... Boa tarde, Luís. Relativamente ao parcelar, ainda não está a funcionar, mas é suposto que as geometrias que estão no layer temporário de fecheiros GPS migrem também para o novo layer LP. Portanto, se não for no imediato, no curto prazo, será possível utilizar os levantamentos GPS para fazer esse trabalho? Eu não estou a pôr isso em causa e agradeço essa informação e acho que é extremamente útil. No entanto, e o João tem essa consciência, pelo menos, georreferenciar 618.000 metros de um elemento linear muro, fora todos os outros das práticas promotoras da biodiversidade, com 5 técnicos de parcelário, não é possível de ser realizado. E isto é uma situação que não é só da Advida. Estão aí outros colegas de outras associações que terão candidaturas com a mesma ordem de grandeza em termos de georreferenciação de infraestrutura. Os muros, e nós vimos do passado, do PDR 2020, em que os agricultores, como é óbvio, têm contabilizado à subparcela os metros lineares de muros, mas quando nos deram essa informação, eles não estavam georreferenciados. O georreferenciação implica outro tipo de cuidado e outro nível de detalhe que não está propriamente associado aos muros declarados do PDR 2020. Isto não é execuível em 2 meses e meio, nem em 3, e provavelmente nem se calhar até ao final do ano civil, porque o volume em fotointerpretação é muito difícil. E se formos para o levantamento de GPS, quer dizer, as pessoas teriam que andar 618 km, não é propriamente uma coisa que se faz de um dia para o outro. Depois temos todos os outros constrangimentos também relativamente às candidaturas, outras infraestruturas, necessidade de revisão do parcelário para termos as subparcelas corretamente limitadas, temos o processo de candidatura, temos os critérios de elegibilidade que temos que apoiar os nossos agricultores a cumprir. Ok. Nós ficamos com a nota, mas de facto não me parece que haja aqui margem de manobra relativamente à georreferenciação dos muros. Terei que encaminhar os meus associados para a Direção Regional de Agricultura. Eu não tenho hipótese de fazer aqui. E acho que a Direção Regional de Agricultura também não terá. Luís, vamos ver, temos que avançar agora, mas é um assunto muito importante que temos que acompanhar de perto e vamos ver se encontramos aqui alguma forma de contornar ou ver como é que lidamos com este problema. Passava agora a Maria Antunes, já foi, a Carla Silva. Tem de ligar o som.
Não? Então, Teresa Pereira. Olá, muito boa tarde. A minha questão prende-se aqui com a medida aqui da proteção das aves nos arrozais. Tenho aqui algumas questões, vou fazer isto por fases, que é mais fácil chegarmos ao entendimento. Uma que é, este compromisso assume que é um compromisso plurianual, certo? Certo. 5 anos. E aqui diz aqui que temos que manter a água dos arrozais durante o período de outono e inverno. Gostava de saber o que é o outono e inverno. Temos datas fixas ou não? Isto vai de quando a quando? Normalmente o período de outono e inverno vai de setembro a março, mas vamos verificar se é necessário clarificar isto na OTE que estamos a produzir. Pronto, então vai ser preciso provavelmente clarificar estas datas, porque depois temos aqui uma questão, que é manter a água nos canteiros durante esse período, que vai ser definida à partida. Como é que eu consigo manter a água nos canteiros, assumindo isto que isto é um compromisso de 5 anos? O mais que eu consigo saber é quando faço uma candidatura e o agricultor diz-me, olha, consegui manter a água neste canteiro neste inverno, porque choveu muito, por exemplo. Porque se a intenção da medida é preservarmos as aves nos arrozais, a maior parte destes arrozais, e o que realmente tem grande população de aves, são normalmente os arrozais situados nas zonas dos estuários, em que temos vários problemas com as aves. Nas zonas dos estuários eu não consigo pôr água nos canteiros se não for com a chuva, porque os regantes não fornecem água durante o inverno, eu não posso bombar água dos canais que estão à volta, porque são de água salgada. Portanto, como é que o agricultor consegue cumprir isto? O agricultor, se não tiver água no canteiro e é um compromisso de 5 anos, simplesmente não recebe a ajuda nesse ano ou fica em cumprimento e tem que devolver ou é penalizado? O compromisso é manter as condições de alagamento e, portanto, com a água da chuva está cumprido a condição de alagamento. Aí estamos bem, quando chove. E quando não chove? Quando não chove não é possível ter o alagamento. Pronto, então o que é que acontece ao agricultor ao fim do segundo ano, por exemplo? Este ano, este inverno foi chuvoso e eu consigo cumprir isto. Para o ano, não chove, não tenho forma de pôr água. O que é que acontece ao agricultor? É assim, essas situações depois serão situações que deverão ser identificadas e eventualmente serão as situações de derrogação que depois são definidas em cada campanha quando ocorrem. Então, vão ser definidas, mas neste momento estão abertas as candidaturas, portanto nós Sim. temos que saber o que é que vamos Teresa, informar o agricultor. Só para ficar aqui claro uma coisa, o agricultor tem de manter as condições que permitam o alagamento dos canteiros. Portanto, não há aqui a obrigação de encher os canteiros com água, ou seja, ele vai manter as condições de alagamento e terá tanta água quanto aquela que cair. Portanto, não caindo água, obviamente o agricultor não pode ter o canteiro alagado, nem há nenhum nível que tenha que atingir o alagamento. Portanto, também não me parece que aqui se calhar estamos a querer ser mais papistas que o Papa, a querer... Não, é que aqui diz, por forma a manter os canteiros com água. É o que diz aqui. É por forma, é manter as condições de alagamento, mas é isso também que se não está claro tem de ficar. É manter as condições de alagamento. Ou seja, mesmo não tendo água não há problema. Desde que mantenha, ou seja... Se tiverem mantidas as condições, não há problema, mas eventualmente poderemos clarificar isto em OTE. Sim, porque isto realmente não é muito claro, não, isto cria aqui umas dúvidas. E depois outra questão, tem a ver com este controle desta vegetação das marachas, que dizem que tem que ser por forma mecânica e fora do período de nidificação. Ora, de 1 de março a 30 de junho. O controle da vegetação das marachas, quando é feito de forma mecânica, é feita na altura que nós estamos a preparar os canteiros e, portanto, o trator tem um roçamato, uma coisa assim, que faz a limpeza das marachas. Como é que eu consigo fazer isso se antes tenho água no canteiro até o inverno? Depois só posso começar a preparar a partir de 1 de março. De 1 de março a 30 de junho não posso limpar os caminhos, como é que faço? Se tenho água antes e depois vou ter a cultura instalada, nunca vou ter um trator que me faça este trabalho. Faz isto como?
Vamos analisar a questão para depois respondermos por escrito, está bem? Ok, obrigada. Obrigada, Teresa. Passava à Carla Silva. Pedia que fossem. Ora, mais uma vez, tenho aqui só duas duvidazinhas, que é relativamente às roças autóctones, nas espécies dos jardininos, portanto, têm que cumprir o período de retenção do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano, certo? Eu quero saber que base de dados é que nós podemos consultar, ou de que maneira nós podemos saber se os animais estão inscritos no agricultor e se realmente estão com aquela data e na base de dados. Ou seja, imaginamos a situação, que o agricultor foi para colocar os animais, mas a plataforma onde fazem o registro não estava a funcionar, por exemplo, no final do ano que passou, no dia 27 ou 28, e só submeteram o animal, vamos imaginar, no dia, ora, foi sábado, domingo 2, no dia 2 ou no dia 3 de janeiro. O que eu queria saber é como é que eu posso saber, onde é que eu ver esta informação. E a outra questão é relativamente ao lobo ibérico. Portanto, lá na legislação fala que a declaração diz respeito à declaração que terá que ser passada pelo ICNF. Eu quero saber se realmente esta situação vai se manter no ICNF, porque nós às vezes pedimos certos pareceres e demora imenso tempo a responder, e esta situação das declarações é uma coisa que tem que ser feita rápida, não é? Atendendo ao período de tempo das candidaturas. Não sei se está pensado atribuírem essas funções a alguém ou a algum outro organismo, além o ICNF em parceria com outra, sei lá, com as zonas agrárias, por ser mais próximo dos agricultores ou com os municípios. Não sei se já teria... Carla, só um segundo. Carla, a doutora Fátima, relativamente ao lobo ibérico, ainda há pouco falou nisso, não sei se estava ou não estava, mas está previsto que à partida a funcionalidade que vai estar estabelecida com o web service do ICNF não será necessária a declaração. Por isso, acho que essa preocupação... Pronto, então eu não ouvi, não percebi dessa maneira. É para clarificar, é isso que está previsto, certo? Relativamente à base de dados. Contacte a associação. Não, deve contatar a associação e verificar o livro genealógico para verificar e confirmar o número de animais que estejam no nome do agricultor. Certo, mas... Carla, peço desculpa, mas temos mais pessoas inscritas e temos que passar, está bem? Depois ponha por escrito. Está bem, engenheira, obrigada. Passava então Rui Matos. Cláudia, era só uma questão muito simples. Na medida montado, nós podemos acumular a majoração corta-matos com a majoração regeneração? Honestamente não sei, não tenho aqui, tenho que confirmar e depois e depois responderemos. Obrigada, Rui. Ana Isabel Pacheco. Ana Isabel, precisa de ligar o som? Eu vou passar então ao João Paulo Reis. João Paulo, boa tarde. Boa tarde. Bom, rapidamente, era só para subscrever integralmente aquilo que disse o Luís Marcos.
Nós aqui no Centro de Gestão não temos a contabilização dos metros de muros submetidos, mas temos o número de produtores que apresentaram candidatura na campanha anterior, e foram 450. Sinceramente, é impossível, não há qualquer hipótese de conseguirmos fazer este trabalho gigantesco nesta campanha, nestes prazos. Completamente impossível, porque a este número elevado acresce que, atrevo-me a dizer, mais de metade das pessoas demonstraram tanta dificuldade na identificação das parcelas e das subparcelas que nem quero imaginar como é que será identificarem os muros. Portanto, neste timing vai ser impossível fazer um trabalho rigoroso e que evite penalizações para os produtores. Portanto, daí que a nossa sugestão Boa também... tarde. O problema está identificado, nós ficamos com nota e, portanto, vamos analisar e, tal como referi há pouco, depois haverá algum esclarecimento por escrito. Obrigada. Obrigado. Ana Isabel, já... Não? Ainda não consegue falar? Ah, já. Ana Isabel Pacheco. Ana Isabel? Não? Boa tarde. Boa tarde. Agora sim, boa tarde. Sim. Relativamente ainda, peço desculpa que já tentei várias vezes, mas não consegui, ao último webinar falaram relativamente ao pinhal frutícola, que é necessário a declaração de manifesto de apanha de pinha. Até o ano passado não era necessário. Nós podíamos candidatar o pinhal à agricultura biológica e não tínhamos de ter o manifesto de apanha de pinha. Eu, pessoalmente, ainda não vi isso escrito em lado nenhum, mas como falaram disso há pouco, era só para ver esta questão esclarecida, por favor. Está na portaria. Da agricultura biológica. Está no rodapé do anexo, debaixo do quadro dos apoios. No rodapé do anexo? Sim. Okay. E pode dizer, debaixo... Qual é a portaria? A portaria é 54E. 54E, no rodapé, ok. Certo. E é necessário ter uma produção mínima, ou se o pinhal ainda não estiver a produzir, temos que fazer o manifesto e depois, no entanto, não apanhamos pinhas porque não estamos a ter uma produção mínima. Como é que funciona? Isto assim? Só um segundo. Não sei se ouviram a questão. Ouvimos sim. Aqui a verificar. Se não sei. Se não houver pinha, não há declaração de pinha, não é? Portanto, não é a questão. Se a ajuda é para pinheiros em produção, não faz sentido. A questão é essa, é mesmo para pinheiros já em produção. Sim. Pronto. Não vejo. Peço desculpa. É que estão-me a fazer questões de ecorregimes e eu sou das agroambientais. Não consegui há bocadinho, mas já estou esclarecida e vou ver a portaria. Ok. Obrigada. Passava então agora Joaquim Molinar. Ligar o som? Já ativar mudo. Já está. Era só aqui relativamente ao uso eficiente da água e à questão que o Mário Antunes pôs ao certificado, até ao final das candidaturas, portanto até 31 de maio, e como entidade reconhecedora de regantes é extremamente complicado e até dizer mesmo impossível ter um certificado de regante, porque uma pessoa está a fazer uma candidatura, está a candidatar e só depois de ter submetido é que eu consigo saber qual é a área que ele tem candidata. Portanto, é muito complicado estar a emitir um certificado. Eu julgo que seria mais fácil ter um contrato com uma entidade reconhecedora de regantes e o certificado depois é um documento que pode ser carregado
na base na plataforma do IFAP, assim como são os dados dos caudalímetros. Prontos, isto era uma questão. Agora, relativamente aos layers da georreferenciação das captações, isso é feito na candidatura ou é feito no parcelário, na área, no parcelário do agricultor? Obrigado. Não é captações, é computadores, é que é identificado, contadores, é que é identificado no parcelário, ok? Os computadores também pode ser, é tudo no computador. Mas se fosse na candidatura, se calhar também dava o mesmo resultado e era melhor para nós. Não, é no parcelário. É no parcelário? Pronto, obrigado. O Joaquim Molinar já está... Tem mais alguma dúvida? Relativamente à questão colocada do reconhecimento, ela já está identificada e já dissemos que iríamos analisar. Está bem? Está bom, obrigado. Francisco, tem de ligar o som? Sim. Boa tarde a todos. Olá, Depois desta maratona. Tinha aqui algumas questões. Nós, como já muita gente foi falando, a 13 de março ainda temos muitas dúvidas e, portanto, o período certamente se irá prolongar, até porque estamos sempre à espera dos esclarecimentos por escrito. Mas estava aqui uma questão que, ano após, cada vez que há reforma, nós temos vindo a alertar, em todos os documentos que escrevemos, que tem a ver com a autorização de corte para feno nos lameiros de sequeiro e nos lameiros de regadio. Temos pedido uma autorização à Direção Regional, e estamos fartos de pedir documentos, para uma questão que é um hábito dos produtores. Cada vez que há uma revisão, ou cada vez que há novas propostas, solicitamos que isto seja retirado, porque é uma prática cultural que os agricultores fazem normalmente. E, portanto, não faz sentido estamos a pagar à Direção Regional uma declaração que, por cima, custa dinheiro, e a perder tempo com esse tipo de declarações e a pôr isto muito mais burocrático. É uma prática tradicional em Trás-os-Montes, em outras zonas do país, o corte, o fenar nos lameiros. Portanto, e temos que ter sempre uma autorização da Direção Regional. Relativamente àquilo que disse o Luís Marcos, a solução é enviar esses agricultores para as zonas agrárias para conseguirem fazer isso enquanto nós fazemos candidaturas e depois esperamos que as zonas agrárias consigam resolver esses problemas. Esta é a questão que tem. Sobre a questão do lobo ibérico, também não se percebe muito a questão do aumento do efetivo pecuário de bovinos de 5 cabeças normais para 10 cabeças normais, que vem isentar muitas das pessoas vem excluir muitas pessoas que estavam abrangidas pela questão do lobo ibérico. Obrigado. Relativamente a esta autorização prévia da Direção Regional, digo a mesma coisa que disse há pouco relativamente a uma outra operação para a qual também era necessário o parecer prévio da DRAP. Está previsto desta forma, eu não penso que neste momento haja alguma margem de manobra para se poder retirar a obrigatoriedade de solicitar este parecer prévio à DRAP. O que eu pedi é que a DRAP, pelo menos, fizesse um parecer em data oportuna e que excluísse os agricultores do pagamento desse parecer, que isto não faz sentido nenhum. Pedimos parecer para uma coisa que é uma prática regular. Tomei nota. Relativamente à questão do encabeçamento, não sei, podes-me ajudar aqui a responder à questão do aumento das cabeças normais? A medida foi revista pelo ICNF. Nós participámos nessa revisão, mas quer dizer, acaba por ter sido considerado que este limiar era um limiar demasiado baixo, as 5 cabeças normais. Passou para 10, como disse. Passando agora a Patrícia Correia. Francisco, está esclarecido dentro do que é possível? Patrícia Correia. Bom, é só para reforçar realmente o que disse o Luís Marcos, mas aqui com um problema adicional, é que a nossa DRAP, até para imprimir um IE, ou agricultor, porque precisa dele para fazer um processo, manda à associação ou à entidade que lhe imprima, porque não tem impressora, ou não tem isto, ou não tem aquilo para trabalhar. Portanto, a FOVOPA faz uma média de 700 e poucas candidaturas, entre as quais mais de
que 500 têm a medida de ouro vinheteiro. Como vamos georreferenciá-las não faço a mínima ideia, mas só somos 6 técnicos. Portanto, reforço na íntegra e subscrevo o que o Luís Marcos disse. É só para reforçar. Obrigada, Patrícia. Ficamos também com a nota. João Paulo Marques, liga o som, se faz favor. Sim, estão-me a ouvir? Sim. João Paulo Marques e Ana Sofia, rapidão. Estamos a assistir em conjunto aqui na sala com o João Paulo. Sim, sim. Então surgiu aqui uma dúvida que, pronto, das agroambientais e das duas medidas, enrolvamento e mosaico. Acumulam ou não acumulam estas medidas? Enrolvamento e mosaico agroflorestal. No momento estamos a tentar validar se acumulou ou não. Já respondemos, entretanto. O enrolvamento e o mosaico não acumulam. Não tenho aqui. Mas não consigo ver. Do anexo da 54P. Portanto, é o número 10 do anexo da portaria 54P, no qual é referido que não é possível a acumulação destas duas intervenções. Pronto, nós estávamos aqui a colocar o exemplo concreto das vinhas aqui no Dão, não é? Que estão próximas a áreas florestais, quase todas, e que, pronto, no ano transato o mosaico era elegível e a produção integrada, e então agora deixou de ser possível na mesma candidatura, é isso? Sim, sim. Ok, obrigada. Passava agora a Arlete. Eu não vamos aceitar mais inscrições porque temos que terminar. Portanto, tenho mais 2 inscrições para além desta da Arlete, está bem? Arlete? Tem que ligar o som. Arlete. Agora já. Arlete? Arlete? É só falar agora. Não, pronto. Maria João Valentim. Olá, boa tarde de novo. Aqui só referir o seguinte, são só duas intervenções. Relativamente ao título de reconhecimento de regante, aquilo que parece-me que a portaria diz é que se tem que apresentar o título de utilização de recursos hídricos e não o título de utilização o título de reconhecimento de regante. São 2 documentos diferentes. Portanto, aquilo que me parece é que se tem que apresentar o título de utilização de recursos hídricos e o contrato com a OC, porque, como é óbvio, era impossível, como os colegas já referiram, apresentar o título de reconhecimento de regante. Essa era uma das questões. Outra questão é que, falando como OC, nós neste momento nós estamos a aguardar que saia a orientação técnica e, portanto, só para apelar aqui à administração, não é, que está aqui representada em todas as suas vertentes com responsabilidade nestas matérias, porque efetivamente nós temos que, depois de sair a orientação técnica, temos de delinear os planos de controle, temos que submeter, portanto, o nosso pedido de reconhecimento à Direção-Geral da Agricultura, nós e os restantes sócios que estarão interessados em trabalhar nestes âmbitos, e de seguida temos que, por exemplo, relativamente às pastagens permanentes biodiversas, temos que ir ao campo e efetivamente verificar se as pastagens validar se são biodiversas ou não. Portanto, temos aqui muitíssimo trabalho à nossa frente e realmente neste momento estamos de mãos atadas porque ainda nem sequer temos o reconhecimento e não sei se iremos ter, no nosso caso é evidente que podemos não cumprir, mas pronto, é uma questão aqui transversal aos ósseos que importava que fosse definida com a maior brevidade. Muito obrigada.
queria só esclarecer o seguinte, relativamente ao OT que vai sair, é relativamente aos OCs no que diz respeito a pastagens biodiversas, correto? Relativamente ao que está para, digamos, o uso eficiente da água, penso que o reconhecimento, ou a forma como está o reconhecimento, não tenho conhecimento que vá necessitar de clarificação em termos de OT ou que esteja previsto a OT. Não sei se fui claro. Relativamente à medida de eficiência alimentar. Sim, ou seja, todos os novos, sim. O que está previsto para sair em OT é relativamente a todos os regimes para os quais é necessário, digamos assim, ou que haja novidades relativamente ao reconhecimento de OCs. Não é exatamente o mesmo que se passa relativamente à medida de uso eficiente da água. Portanto, são duas coisas distintas e era essa clarificação que eu queria fazer. Portanto, vai sair realmente, está previsto sair o mais breve possível um OT relativamente, digamos, ao reconhecimento dos organismos de controle e certificação, organismos de controle que possam efetuar, digamos, atuar no âmbito das novas intervenções. O uso eficiente da água, que eu tenha conhecimento, não quer dizer que não venha a ser necessário fazer uma clarificação em termos de OT, mas não está previsto matéria adicional até ao momento, penso eu. Vou passar. Mas eu aqui relativamente ao título à entidade, como entidade reconhecedora de regante, a minha questão era só que me parece que estão a confundir o título de reconhecimento de regante com o título de utilização de recursos hídricos. Certo, eu vou passar nova. Desculpe, vou passar agora à Ivânia, só queria clarificar relativamente ao OT e relativamente, digamos, à parte dos reconhecimentos de OCs. Vou passar então à Ivânia, com licença. Certo. Obrigada. No uso eficiente da água, o critério de elegibilidade é de ter um contrato de reconhecimento de regante e de ter, para além dos contadores que já falámos previamente, georreferenciados, apresentar um título de situação regularizada quanto à utilização de recursos hídricos. Portanto, exato, portanto, não é o título de reconhecimento de regante. Tem razão, sim, tem razão. Certo, sim. é o contrato de reconhecimento de regante. Exato. Muito obrigada. Obrigada. Carlos Moreira, ligar o som, se faz favor. Ora, boa tarde. Boa tarde. Era uma questãozinha relativamente a datas. Eu pretendo assumir uma exploração pela primeira vez e há determinados compromissos que remetem a 1 de janeiro, nomeadamente a agricultura biológica. Há alguma forma de, como eu ainda não tenho exploração, poder candidatar-me a esse tipo de ajudas ou só daqui a 5 anos? Só um segundo. Só um momento, por favor. Em relação à questão colocada, a resposta é: existem as disposições transitórias que se aplicam a todos os casos e não tem que se candidatar só daqui a 5 anos. Elas abrem todos os anos, portanto, os regimes ecológicos, portanto, pode-se candidatar. Se não conseguir este ano, pode-se candidatar no ano seguinte, em 2024. Ok. Tinha partido do pressuposto, como eram compromissos plurianuais, que só nos anos de... Não, as medidas agroambientais são 5 anos. O caso da agricultura biológica é um regime ecológico que é a candidatura anual. Ok. Ficávamos então por aqui, terminámos todas as mãos levantadas tiveram a oportunidade de colocar as suas questões. Todas as pessoas que têm ainda dúvidas, agradecemos que remetam as questões para o e-mail da CEL Venâncio e tentaremos ser tão breves quanto possível nas respostas, ou nossas diretamente da CAP, ou, em caso de dúvida,
com o auxílio e aqui dos nossos oradores. E agradeço em nome da CAP a todos os resistentes, aos mais 300 resistentes que estão connosco até esta hora, e agradeço também aos oradores que tiveram cá até esta maratona, sem dúvida estamos muito agradecidos e esperemos que todos estejam mais esclarecidos neste momento e vamos continuar neste trabalho de desbravar estas novas medidas. Muito obrigada a todos e boa tarde.